Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Start Leader, o segundo episódio da segunda temporada do Start Leader. E esse segundo episódio é um papo mais instrutivo. Quando falamos de líder da nova era, sobre mudanças, tudo que está acontecendo no mundo hoje, não poderíamos deixar de trazer uma grande tendência para tu que é líder e quer ser um líder de fato que faça a diferença. Então o assunto hoje é ESG. Mas antes da gente começar a falar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. A minha sou Liz Alves e a da minha amiga Daniele Soares Oficial. E além disso, eu quero te contar uma novidade. Eu tenho um canal no YouTube onde falo sobre liderança na prática e lá eu também compartilho toda a minha experiência como líder de forma prática e simples. E eu também tenho uma companhia adicional, que são os cachorros aqui da vizinhança, mas faz parte da vida real, né, Dani? Oi, gente! Muito feliz de estar aqui de novo, né, amiga? Como você falou, segundo episódio da segunda temporada. Esse episódio, como a Alice falou, né, é um episódio que vai trazer uma instrução específica, né, onde a gente vai falar sobre a ESG, que é um tema que está em alta já há algum tempo, e a gente vai falar da importância que esse tema tem dentro da atuação da liderança. Vamos permear várias questões específicas a respeito da importância desse tema no nosso contexto atual de gestão. E o que será o ESG, né? Será que é apenas uma tendência de moda, mais um indicador, um novo modo de agir que deve ser incorporado na cultura das empresas? E para responder essa pergunta, vamos às definições. É importante, né, a gente conceituar para que a gente possa começar a entender especificamente o que é isso, né, gente, de onde que saiu essa sigla, né? Então o ESG, ele vem do inglês, né, Environment, que é o meio ambiente, ambiental, Social, que é o social, o S, né, e Governance, que é governança, que é o G. Esse tema, ele não é novo, né? Essa sigla não é nova, ela surgiu em 2004 nas Organizações das Nações Unidas, em um relatório que foi feito pelo Pacto Global, e surgiu também com o objetivo, né, de induzir a empresa a adotar princípios em algumas áreas, bem como meio ambiente, direitos humanos e anticorrupção. E aí, posteriormente, a sigla foi sendo usada, né, como sinônimo do termo sustentabilidade. É uma ampliação do processo sustentável, é um aprofundamento das necessidades, né, da sociedade como um contexto global, que a gente fala de ambiente, do social, da governança, que é a questão da transparência. Então, a importância de implementar diretrizes compatíveis com a ESG é relevante para a mudança na sociedade. E as organizações têm que estar antenadas com esse processo, né? De entender que, de fato, a gente tem que trazer algumas modificações para que a gente se torne cada vez mais sustentável e tenha um mundo cada vez mais equilibrado. Então, é um conceito que reflete o que já olhamos, né, no ambiente de negócios. E, de fato, vai trazer para a gente muitas questões novas, muitos processos diferentes da forma de agir, da forma de pensar, da forma de gerir e de como conduzir também as nossas equipes, principalmente voltado para a questão do social. O ESG, ele vem com a missão de incorporar na cultura das empresas, né? Então é muito mais além do que estruturação de um processo para uma certificação. Isso a gente tem que ter consciência. Então ela vem incorporar na cultura das empresas, né? A responsabilidade com questões ambientais, sociais e de governança que responsabilizem as empresas não apenas pelas suas próprias ações, mas também pelos impactos causados por toda a cadeia em que estão envolvidas, né? O que torna o ESG uma grande necessidade, não apenas uma tendência passageira, algo que não tá na moda agora. Os investidores estão querendo colocar isso por questões de tendência, de que tá na moda. Não é sobre isso, né? Envolve o futuro do planeta e de toda a sociedade. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, e principalmente na empresa lá onde eu trabalho, eu percebi isso através de conversas com os mais jovens, né? A geração Z. O quanto que existe de jovens veganos, por exemplo, além de veganos preocupados com o meio ambiente, preocupados com a questão social, né? A geração Z, ela vem nos trazendo um grande convite para atenção a essas questões.
Cada vez mais os jovens estão preocupados com os produtos que consomem, com os impactos disso no meio ambiente e também na sociedade. Então é um reflexo da transformação do mundo por conta também desses jovens que estão vindo com uma nova mentalidade, né? Então, através dessa geração, por isso que não se trata apenas de práticas para tornar a empresa mais competitiva, mas é uma mudança de comportamento para essa nova era que nos convida a todo instante a repensar nossas formas de produção nas organizações, né? E o que responde à nossa pergunta central não é apenas uma tendência, é uma grande mudança, na forma de agir principalmente, o que vai definir o futuro das empresas também, pois essas práticas vêm se tornando mais vitais nas tomadas de decisão dos investidores, né? É uma tendência impactante e um caminho sem volta, principalmente, Dani, na questão social, que eu acho que essa geração, ela vem nos convidando para rever sobre a questão das mulheres, sobre a questão da equidade, sobre a questão racial, o quanto que ela nos convida para que as empresas repensem a sua forma de ver as questões sociais dentro da sua própria organização. E de fato, eu acredito que é um repensar profundo na forma de agir. A gente precisa de reconectar questões de valores necessários para que a sociedade, igual como você disse agora há pouco, né, tenha mais equidade. E que de fato tenha um processo de diversidade e inclusão que seja verdadeiro, que seja coerente, né? Que não seja só uma prática para, né, se colocar ali à vista, não, mas que seja algo intrínseco mesmo, né? Que trabalhe o processo cultural, né, das organizações em si. Mas trazendo essas questões, né, voltadas para contextualização, para a gente poder entender um pouquinho mais, né, o que exatamente cada letra contempla, para além da tradução, né, especificamente o ambiental, o social e a governança. O ambiental abrange as práticas, né, das empresas e como as entidades lidam com o meio ambiente, né, a emissão de gases, todo esse processo do efeito estufa, o olhar para o seu descarte correto, o processo, né, de reutilização, o processo de reciclagem, enfim, tratamento de resíduos, tudo isso é importante. E aí eu queria dar um exemplo aqui de uma empresa aqui da minha cidade, então uma empresa de grande porte que atende o Brasil inteiro, né, uma tinturaria, que eles fazem um processo super bacana relacionado à questão de tratamento de resíduos. E é fantástico a mentalidade que eles têm, o desenvolvimento cultural de uma mentalidade voltada para a questão ambiental. Então é muito importante, né, termos empresas que de fato têm uma envergadura no mercado, que provoquem essas novas tendências, esse novo pensamento, esse novo olhar. E aí já no social, a gente aborda a responsabilidade das práticas sociais, além das consequências das empresas, né, na própria sociedade em si. Aonde cada empresa está inserida, ela tem um impacto naquela comunidade. Então é importante a gente perceber o quanto que cada organização pode influenciar no desenvolvimento, né, regional daquele contexto onde ela está inserida. O desenvolvimento de empregabilidade, o desenvolvimento comercial na própria região e também vários outros impactos que ela pode provocar dentro do seu contexto de atuação. Isso é importantíssimo. E aí quando a gente chega na governança, né, que tem o objetivo de lidar com estratégias, políticas e orientações da empresa, esse processo é aquele processo da transparência, né? O que eu conheço dessa organização? Quais são as políticas de atuação que ela tem no mercado? E, de fato, a gente vê uma sociedade muito preocupada com esses contextos. A gente vê organizações já fazendo essa movimentação, inclusive no seu processo de marketing, né, colocando as suas ações específicas nas 3 áreas que a gente está comentando aqui. Então, a governança, ela traz esse comportamento ético. Como que é essa organização? Como é que ela se comporta perante as diretrizes, né, que se tem dentro de uma sociedade específica e dentro do processo de legislação como um todo? Então, é perceber a transparência que, de fato, as organizações têm perante o mercado. Isso é a governança. E todo esse contexto, minha amiga, traz pra gente, né, o que a gente já vem falando já há muito tempo. Eu, como professora de produção, costumo ressaltar isso para os meus alunos, né? A gente está no processo da indústria 4.0 e a indústria 4.0 trata desses contextos de forma muito pesada, ou seja, não tem como não lidar com isso,
na atualidade, não tem como os gestores não entenderem desses contextos e das aplicabilidades dessas questões. Então, é de fato algo que a gente não só precisa de entender, mas a gente tem que internalizar, aplicar e desenvolver dentro de um processo cultural nas organizações. Então, não é só entender, você que está escutando a gente aí, presta atenção, não é só entender o que a sigla significa, o que ela pode projetar dentro das organizações ou na sociedade como um todo. Mas além do entendimento, é também gerar aplicabilidade, a ação desses contextos. E a empresa hoje, para ser competitiva, por exemplo, para ela se diferenciar no mercado, né, e um mercado que está inserido em diversas mudanças exponenciais, né? Então, além disso tudo, cumprir um papel humanitário, né? Que ela vai ter plenas condições também de aproveitar vantagens competitivas. Isso é uma consequência, né, em relação a investidores, instituições financeiras, consumidores, porque os consumidores cada vez mais conscientes a respeito dos produtos, né, e de quem representa esses produtos. Isso é muito importante. E aumentando não só a lucratividade, né, e também o seu valor no mercado. As empresas devem ser capazes de inserir em seu pitch de vendas informações de como ela minimiza seus impactos no meio ambiente. Isso cada vez mais obrigatório e um caminho sem volta, né? E a sua participação na construção de um mundo mais justo, mais responsável para as pessoas em seu entorno, né? Além do quanto ela se torna confiável a longo prazo através de suas práticas e processos de administração. Então, o que eu penso, né? O líder, ele precisa ter essa estrutura de alta gestão, de uma gestão sólida. E isso vai trazer para ele um grande empoderamento quando ele precisar engajar a sua equipe através de um grande propósito. O líder, ele não consegue ter o seu papel de engajamento sozinho. Ele precisa ter o respaldo de uma gestão com um contexto responsável. E o ESG, eu acho que ele traz essa robustez para que o líder também consiga fazer o seu papel, né? De inspirar as pessoas, de engajar. Então, olha o quanto que isso vai reverberando e vai impactando nas pessoas que trabalham também na organização, né? E qual que seria o papel do líder nesse desafio do ESG? Além de também repassar a importância dessa mudança e ele ter esse respaldo, né, dessa mudança de comportamento e visão organizacional, o líder precisa estruturar processos claros e eficientes. Assim como o líder precisa ter conhecimento de como conduzir esses processos na sua área, né? Como que ele vai colocar isso para a equipe. Como líder, o papel fundamental dele é dar direção. Ele precisa instruir, ter conhecimento, inclusive ter informações, né, Dani, de gestor ESG, porque é um assunto muito complexo, é um assunto denso. Hoje, nas organizações, a gente vê muito difundido o sistema ERP, que ajuda os gestores a organizar os seus processos e vem se tornando cada vez mais protagonista dessa gestão, né? E no ESG não é diferente. Então, além do líder, ele ter a responsabilidade de repassar essa visão, né, essa direção baseada no ESG como cultura, também existe a parte fundamental da gestão do ESG, que envolve processos que muitas vezes são complexos e que são diversas informações, critérios a serem atendidos para uma efetividade. A estratégia do ESG, para que tenha realmente efetividade, precisa ser desenhada com a ajuda de um software também. Também pode ser a melhor ferramenta de apoio, porque vai envolver diversos documentos, processos, estruturação de informação, de dados extremamente importantes. E como organizar isso de forma efetiva, né? Não só a cultura, mas como a gestão também pode ser efetiva. E a partir desse desenho, os dados são geridos e trabalhados de uma forma eficiente. Porque o ESG, ele vai exigir do líder capacidade de gestão. E quando a gente pensa sobre liderança, o líder precisa também ter essa capacidade que eu considero as capacidades de gestão, várias habilidades, várias hard skills que o líder precisa estar atento. Não adianta só ter a cultura se eu não consigo transformar essa cultura em geração de resultado, né? Onde ele precisa garantir
que todas as entradas e saídas do seu sistema produtivo estejam de acordo com as práticas do ESG. Precisa estar documentado, precisa ter dados, né? Não só a cultura. Se a gente for pensar, né, o processo de liderança, né, o desenvolvimento, né, das práticas de liderança, elas vão se modificando de acordo com os contextos que a gente vai vivenciando, né? Aí só fazendo aí uma recordação aí para quem está ouvindo a gente, se a gente fala da primeira revolução industrial, quando a gente tem lá a produção em massa, depois a gente vai passando pela segunda revolução, chega na terceira, e aí a gente está na quarta, e a gente fala da segunda para a terceira, a gente fala da internet, é loucura, né? A gente pensa assim, meu Deus, né? Não existia nem software, não existia nem internet, não existia nem computador, né? Eu lembro, amiga, que quando eu comecei a trabalhar em RH, presta atenção nisso, ó, gente, eu não sou velha não, tá? Eu vou fazer 40 esse ano ainda. Tô bem na fita. Mas eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar em RH, eu ainda digitava folha de admissão na máquina de escrever. Já tinha computador, mas ainda era máquina de escrever. Então, as lideranças, elas vão aprendendo a utilizar as novas ferramentas que vão surgindo, os novos contextos que vão sendo apresentados. E hoje, quando a gente vê realmente esse novo cenário, né, que a gente está vivenciando, a utilização da inteligência artificial, de softwares, de outras ferramentas possíveis para nos auxiliar na implementação de novas práticas é indiscutível, né? E extremamente necessário. E aí, de fato, como você bem disse, a questão das hard skills, né? O líder ele tem que estar sempre desenvolvendo as suas hards, porque a soft skill, de fato, são competências que a gente vai sempre trazendo melhoria contínua, porque comportamento é melhoria contínua. Não tem, isso é indiscutível. Agora, hard skill, as formações técnicas, o entendimento técnico, ele também tem que ser um contexto contínuo. A gente precisa de estar sempre atualizado com aquilo que está acontecendo e como lidar com aquilo que né, está chegando de novo para nós. Então, aprender a conhecer de fato, né, todas as questões técnicas que permeiam a aplicabilidade da ESG, a implementação de softwares para fazer esse controle, a implementação de novas ferramentas, isso é imprescindível, né? Então não dá para a gente pensar, fazer da forma do passado para poder aplicar questões do presente, não tem como. E além disso tudo, né, é importante salientar que a empresa que adota o ESG só terá bons resultados se alinhá-la com a liderança. Porque, como a gente vem falando, é um processo cultural. Tem que, de fato, as pessoas têm que entender aquilo por inteiro e ter aquela questão de alinhamento de propósito, né? Então, a resposta que o líder estiver dando, né, com esse método é que vai conduzir a equipe a algum resultado. A liderança é que vai, de fato, conectar a sua equipe com o propósito da ESG. É o líder que vai conduzir, de fato, né, as questões, os objetivos que estão atrelados a esse contexto. E pode-se fazer uma alusão a um tripé, né? Se alguns dos conceitos não estiverem firmes o suficiente, não vai dar certo. E aí, de fato, se você não tem os apoios suficientes, né, dos conceitos que devem ser trabalhados dentro da ESG, você não tem como dar continuidade. É como se a gente tirasse as rodas da bicicleta, né, amigo? Você pode até ter a bicicleta, mas se você não tem a roda, você não vai para lugar nenhum. Então, o líder, né, ESG, ele precisa ter algumas características fundamentais. Até mesmo dentro do processo de soft skills das análises comportamentais. A primeira questão que eu vou exemplificar aqui é a visão e pensamento estruturados, né? É um líder que tem um pensamento estruturado, que consegue identificar pontos onde a empresa pode ser mais sustentável. É ser observador, né? É verificar de fato aonde que se pode melhorar e implementar essa visão, né, direcionada para ESG. A inteligência emocional, que é indiscutível, né? Que a gente já abordou bastante aqui no nosso podcast, mas que também deve ser trabalhada para definir objetivos de forma clara. O processo de alinhamento relacionado ao propósito, né, envolve a questão da inteligência emocional na atuação da liderança. E aí a gente fala da empatia também, né? No social ou no social, é crucial que haja empatia. Então, no processo social, a gente precisa de ter o desenvolvimento empático e a liderança precisa de guiar a sua equipe nesse contexto. Então, o ambiente empático tende a ser muito mais agradável, a ser um ambiente muito mais saudável para a sua equipe, para as pessoas que ali convivem. Outra competência é a inovação, que é necessário inovar, porque sustentabilidade empresarial é um termo recente. A gente precisa de trabalhar isso
de forma muito mais profunda. Então a empresa tem que estar apta a implementar as suas inovações, trabalhar de repente aí questões como design thinking pode ajudar nesse processo, abrir grupos específicos de trabalho para desenvolvimento de pensamentos inovadores dentro das organizações. Os líderes podem incentivar esses grupos a desenvolverem novas práticas. Esses grupos de discussão dentro das organizações sempre ajudam e geram novas ideias, né? A adaptabilidade também é uma competência, né? As demandas sociais e ambientais mudam ou exigem urgência de forma rápida. Então é importante se adaptar aos cenários. A adaptabilidade, né? A gente tem o quociente de adaptabilidade, né? É um termo mais recente, mas já existe uma métrica e estudos que falam sobre essa medição. Então é importante a gente compreender o quanto se adaptar é necessário, mas não a todo custo. O processo de adaptabilidade é um processo. Como eu sempre gosto de dizer, né, a natureza não dá saltos, então a gente tem que fazer o processo de adaptação, o processo de mudança, né, no tempo que de fato for saudável para todos os envolvidos. E aí, por fim, a gente fala de foco e valorização das particularidades de cada um, envolvendo ali um processo de boa comunicação. O líder precisa de comunicar de forma clara aquilo que ele deseja que a sua equipe, né, desenvolva, aquilo que ele deseja que seja a linha mestre de pensamento dentro dos contextos de ação da sua própria equipe. Então é importante a gente ter uma boa comunicação, trabalhar um processo de comunicação. Então, são algumas soft skills, obviamente que a gente está comentando algumas, mas teria tempo aí para aprofundar em várias outras questões, né, minha amiga? Mas aqui é só para a gente poder alinhar as questões principais desse tema tão abrangente, né, tão complexo, cheio ali de capilaridade, como se diz, né, mas que de fato depois a gente pode ir aprofundando até em outros episódios também, né, amiga? Exatamente. É importante destacar que as soft skills, elas vão ter demandas diferentes conforme o contexto, né, da cultura da empresa, do contexto da empresa, das equipes, da liderança. Mas o que é importante e fundamental destacar é que não basta somente querer adotar o ESG, né? Tem que capacitar a liderança para que as qualidades sejam fortalecidas e bem entendidas. E essa capacitação tem que ser constante, porque o cenário sustentável também é constante e também mutável. Então, somando todas essas orientações e objetivos do ESG, o resultado é uma empresa com liderança sólida e preparada para o futuro sustentável. Então, a liderança tem um grande papel, mas ela precisa ser preparada. Ela precisa ter suporte, principalmente da alta direção. Então, esse episódio, ele vem mais como uma instrução, como uma introdução ao assunto, porque assunto ESG é abrangente, complexo e principalmente a questão do social traria um podcast inteirinho para falar, porque eu acredito que é o maior destaque dentro dessa sigla, a minha opinião particular, é o social, que cada vez mais vem nos convidando para reflexão. E eu te agradeço por ficar até aqui, né, Dani? Vamos encerrando a nossa conversa e eu te espero no próximo episódio. Até breve. Um beijo, gente. Também espero vocês no próximo episódio. Foi um prazer estar com vocês e daqui a pouco a gente chega aí com outros temas fantásticos para impulsionar o desenvolvimento dos nossos líderes. Beijos!